Oi, pessoal. Boa noite. Pois é, né? Mais uma vez, né? Eu estou aqui com vocês para mais uma conversa no canal BBM TV. É uma satisfação, é uma grande alegria continuar aí o desenvolvimento, né, desse trabalho, né, desse momento que ainda vivemos, e temos a possibilidade de ter essa tecnologia que continua nos aproximando. Bom, então hoje a conversa, né, a live, é de tema livre, né? E o assunto é a própria obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos conversar, tá, sobre a publicação, sobre algumas peculiaridades desse importante livro sobre a doutrina espírita em geral e sobre os ensinamentos de Jesus. O livro, ele é baseado, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos textos bíblicos do Novo Testamento, ou seja, os ensinamentos de Mestre Jesus que eu acabei de falar. Esse importante livro, importantíssimo, assim como o livro dos Espíritos, também foi publicado, olha só, nada por acaso, no mês de abril. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele se originou de uma parte de O Livro dos Espíritos. Né? Para a gente poder, olha só, essas peculiaridades, sendo mais específico. Então, a origem de O Evangelho segundo o Espiritismo encontra-se na terceira parte, tá, de O Livro dos Espíritos, mais especificamente na formulação das leis, parte terceira, das leis morais. Enquanto o Livro dos Espíritos foi publicado em 18 de abril de 1857, o Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado no dia 15 de abril de 1864. O Evangelho segundo o Espiritismo é a terceira obra da codificação espírita. Na sequência, as obras básicas do Espiritismo, então, foram as seguintes. Primeiro, em primeiríssimo lugar, o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Repetindo, né? Em segundo lugar, o Livro dos Médiuns, em 15 de janeiro de 1861, que foi publicado. E em terceiro lugar, o assunto de hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 15 de abril de 1864. Em quarto lugar, O Céu e o Inferno, publicado em 1º de agosto de 1865. E em quinto lugar, nós temos a Gênese, publicada em 6 de janeiro de 1868. Então, a estas obras básicas, soma-se várias outras obras, né? Como, por exemplo, aqui, Revista Espírita, de 1868, e o livro que é o Espiritismo, né, de 1859. Então, vamos comemorar, né, hoje, né, conversar também, é claro, esse aniversário, mais um aniversário no ano 2022, da primeira publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para começar aí a nossa conversa, nós vamos, nesse momento, ler o texto inicial para a harmonização, né, para que a gente possa harmonizar, aí, ambientar a frequência, para poder relaxar. Chegamos agora para a conversa, e vou ampliando aqui, que o texto de hoje, a página inicial, o título é Ide Pegai. A FEB. E o texto é do espírito Amaral Ornelas. Então vamos lá. Ide Pegai, do livro Cantando
o sol do novo dia, da verdade, augusta e soberana, estendendo em Jesus humana para a glória da paz, do bem e da alegria, ao clarão do Evangelho, a treva densa e fria, na vastidão hostil da iniquidade humana, em que a terra mortal chora e se desengana, converte-se em lição de bondade e harmonia. Ide pregai com Cristo o excelso mundo novo, soerguendo e amparando o coração do povo. Serviço é tradução da luz que nos governa. Instruí, consolai e erguei na luta imensa. E ainda agora entrareis, por santa recompensa, no reino do Senhor, em majestade eterna do Espírito. Amaral Ornelas. Então agora nós vamos aqui, após a leitura, nessa que harmonizou aí, né? Chegou da rua, chegou de outro lugar, de outra tarefa, né? Com o texto a gente já se ambientou. Então, continuando a nossa conversa, vamos fazer aqui, elevar o pensamento para a nossa prece inicial, fechando os nossos olhos e agradecendo sempre, no início da prece, a espiritualidade amiga pela oportunidade de estarmos aqui, pelo meio tecnológico que facilita a nossa aproximação, principalmente no momento que ainda vivemos. Pedimos à espiritualidade amiga que nos ampare, que nos proteja, a todos, né, nesse momento que estamos assistindo, que permita com que nós consigamos acompanhar aí a conversa, sem interrupções, sem nenhum tipo, né, de problema, e possamos compreender um pouco mais sobre o assunto de hoje, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E assim sendo, Pai querido, pedimos bênçãos, né, boas energias, boas frequências, possibilitadas até por nós, recaiam sobre nossos lares nesse momento e possam atingir a todos que estão dentro dos locais que nós estamos nesse momento assistindo. E assim seja, Pai querido. Vamos começar a nossa conversa de hoje dando graças a Deus no amparo de Mestre Jesus. Bom, pessoal, então, nós agora começamos aí a conversa. Vamos ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Origem, publicação e a organização. Então, dando a continuidade, nós temos agora, nesse primeiro tópico, que nós vamos conversar sobre o codificador da doutrina espírita, cientista dos fenômenos espirituais / metafísicos, né? Que é assim como são chamados na filosofia, fenômenos também elétricos e magnéticos. Logo de cara aqui, vou deixar para vocês, enquanto conversamos, alguns dos muitos homens que impulsionaram as pesquisas, inclusive do fenômeno mediúnico, né, que também é um fenômeno da natureza. Tá? Esses e esses aqui. Então, o codificador da doutrina espírita, ele foi cientista, professor e educador, cujo nome é Hippolyte Léon Denisard Rivail, e foi um dos pioneiros, tá, na pesquisa científica sobre fenômenos paranormais. Ele foi um notável educador ligado ao pensamento racional. Nasceu na França em 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, e desencarnou em 31 de março de 1869, em Paris, França. Casou-se com Amélie Gabrielle Baudet em 6 de fevereiro de 1832. Ele usou o pseudônimo de Allan Kardec. Codificou o espiritismo. Hippolyte Léon Denisard Rivail
nasceu em uma cidade tradicional de orientação católica, né? Uma família tradicional de orientação católica, perdão, né? De magistrados e advogados, e desde muito novo ele se interessou pelos estudos filosóficos e científicos, como não podia deixar de ser, né? Ele ingressou na escola do Pestalozzi, na Suíça, onde aprendeu sobre seus métodos de ensino e virou um grande discípulo de Pestalozzi. Bom, se formou aos 18 anos em Ciências e Letras. Bem novo, né? E apesar de ter sido pioneiro nas pesquisas dos fenômenos, foi considerado inicialmente muito cético sobre o assunto. Uma postura que, por sinal, é, né, pertinente a todo bom cientista durante a pesquisa, no início da pesquisa, aquela refutação. Então, o próprio Hippolyte, em depoimento publicado no livro Obras Póstumas, afirmou que foi em 1854 que ele ouviu falar pela primeira vez do fenômeno das mesas girantes, das mesas dançantes, como também chamavam. E ele iniciou as pesquisas em 1855 e publicou o Livro dos Espíritos, mais uma vez falando a data, em 18 de abril de 1857. Tá? E aqui nessa imagem que eu volto, vocês têm mais ou menos aí o nome e a época que o cientista, né, fez diferença para a humanidade. Descobriu coisas relevantes e por aí vai. Acompanha a minha fala. E assim, então, ele dedicou seus últimos 15 anos de vida, né, de vida física, na codificação do espiritismo. Mas hoje, como eu falei, foi pedagogo, professor, cientista, e por aí vai, professor de várias matérias, inclusive. É importante mencionar que Hippolyte não foi o único pesquisador que obteve êxito quanto aos estudos de fenômenos metafísicos e paranormais. Tá? Nas pesquisas desses fenômenos, outros cientistas obtiveram também muitos, mas muitos avanços, inclusive, a partir disso, desenvolveram novas tecnologias muito úteis para nós hoje. O cavaleiro inglês, né, por exemplo, Sir William Crookes, químico renomado, trabalhou com espectroscopia, descobrindo, olha só, em 1861, o tálio, um elemento químico 81 da tabela periódica. William Crookes também foi o inventor do radiômetro. Foi um dos primeiros cientistas a investigar o que hoje é chamado de plasma. Né? Inclusive, ele fotografou pela primeira vez um espírito, o espírito de Kate King. Né? E que é uma outra história que daria até uma outra conversa. Que está, inclusive, disponível aí na internet. Bom, ainda hoje, então, as pesquisas dos fenômenos prosseguem. E há destaque, como, por exemplo, o grande cientista, né, Rupert Sheldrake. Tá? Rupert Sheldrake, está aí também, ó, na imagem, para vocês verem. Que ele pesquisa os campos mórficos, né? Ou seja, nós conhecemos como a doutrina espírita como perispíritos. Psiquiatras famosos seguem também pesquisas relacionadas às lembranças de muitas pessoas sobre vidas passadas e fenômenos, como EQM, ou seja, estado quase-morte, experiência quase-morte. Então, aos críticos desavisados que temos, isso não é ruim, desde que sejam justos e que estudem para antes poder falar, né, que são a maioria, é bom mencionar, então, que para entender o espiritismo é extremamente necessário não apenas conhecer a fundo o texto bíblico, de jeito nenhum. Muito mais é comparar, né? Então é também conjugar essas importantes fontes, né, que são os textos, né, os textos bíblicos, com livros de outras culturas também, que existiram e que falaram. Comparem.
Inclusive, hoje, muitos arqueólogos fazem isso com grande sucesso. E é necessário também se aprofundar no estudo da filosofia. E, é claro, também buscar tudo que envolve as pesquisas científicas. Então, o espiritismo é também um fenômeno da natureza que desafia a ciência, assim como a eletricidade e o magnetismo. E aí, né, nessa imagem, olha só quanta gente boa que pesquisou a eletricidade, o magnetismo, os fenômenos paranormais, metafísicos e por aí vai. Então, foi incrível a descoberta, por exemplo, né, do fenômeno da eletricidade por Tales, na cidade de Mileto, lá na Grécia Antiga, ao esfregar um âmbar em um pedaço de pele de carneiro. Tales, naqueles tempos, põe tempo nisso, também descobriu o magnetismo. Os estudos de Tales sobre a eletricidade e magnetismo foram continuados por diversas personalidades, como, por exemplo, né, o médico da rainha da Inglaterra, William Gilbert, que em 1600 denominou o evento com o nome de quê? Atração dos corpos de eletricidade. Em 1730, o físico inglês, tá? Stephen Gray identificou que, além da eletrização por atrito, olha só, também era preciso eletrizar corpos por contato. Daí tivemos Michael Faraday, Thomas Edison e Nikola Tesla, exemplificando. Entre muitos outros. E muitos dos pesquisadores dos fenômenos elétricos e magnéticos também desenvolveram pesquisas sobre fenômenos espíritas, mediúnicos, metafísicos, paranormais e outros nomes mais. Hoje, a eletricidade, né, por exemplo, é responsável por tantas facilidades e confortos do mundo moderno, graças a homens inovadores que foram além da visão restrita, limitada, ampliaram, enxergaram além. Bom, então agora, prosseguindo em nossa conversa, nós vamos, né, ver por que Allan Kardec mudou o seu nome. A gente fala um monte de coisa porque não conhece. Mas hoje vocês vão saber um pouquinho. Vamos lá. Hippolyte Léon Denis Rivail teve contato com o espírito de Zéfiro, que disse que o conhecia de uma de suas vidas anteriores, onde viveu como sacerdote druida, entre os celtas, na antiga região da Gália, França hoje em dia, e que seu nome nessa encarnação era Allan Kardec. Após esta revelação, Hippolyte Léon Denis Rivail adotou o pseudônimo, então, de Allan Kardec e assinou e publicou as obras que codificam, né, o espiritismo que conhecemos hoje. Então, ele tomou essa decisão, pois antes de ter contato com o espiritismo, usou seu nome para assinar vários estudos, né, baseados no trabalho de Johann Heinrich Pestalozzi, que foi o pioneiro da reforma educacional. Então, ele quis separar seus estudos de fenômenos espirituais, mediúnicos, metafísicos, paranormais, dos seus estudos de ciência educacional. Mas naquela época, né, era o fim da Idade Média, né, era o fim do período de Inquisição. Se hoje tem preconceito, pessoas com mentes limitadas, que não estudam mais para falar das coisas, imagina naquela época. E hoje a gente tem tecnologia, internet, informação à vontade. Mesmo assim, tem gente que não quer ler, por questão de preconceito, né, maneiras limitadas, e não querer se informar. Então, todas as vezes que nós nos atemos à biografia de Allan Kardec, o codificador do espiritismo, nos lembra de suas encarnações passadas. Então, nós tivemos o Amenófis, na época de Moisés, sacerdote preferido, inclusive, do faraó Ramsés II.
Como sacerdote druida, que nós já falamos, na época de Júlio César, né, cujo nome era Allan Kardec. Como centurião Quirilius Cornélios, nos anos 30 a.C. Como John Huss, né, que inclusive junto com Jerônimo de Praga, né, era um sacerdote tcheco da Idade Média. Inclusive, no dia 6 de fevereiro de 1415, John Hus foi condenado e logo executado, assim como Jerônimo de Praga também foi. Já por esses preconceitos, por essa inquisição, não é? Por essa questão limitada de visão, que hoje, graças a Deus, a maioria das pessoas já se liberta, temos o conhecimento aí. Bom, e também, depois disso, teve, né, como o professor Hippolyte Léon Denis Rivail, em 1804, né, que ele nasceu na França. As revelações das reencarnações de Allan Kardec ocorreram através de vários médiuns no início da doutrina espírita. Ou seja, entre 1856 e 1857, aquele início. Sobretudo, né, com essas médiuns que ele usava, nós tínhamos Caroline Baldin, né, que através dela falou o espírito Zéfiro, Céline Jaffé, né, que deu voz a Platão, e como John Hus, né, pela médium Hernance Dufour. Alguns exemplos apenas, porque Allan Kardec usava médiums, né, no mundo todo, inclusive para comparação, para os estudos que ele fazia e tinha incidência das questões, né, que ele estava pesquisando. Bom, então agora vamos falar um pouco aí da palavra espiritismo, né, que é um neologismo e foi criada por Allan Kardec. A corrente do espiritualismo, então, é o oposto da corrente do materialismo. Todos que acreditam que existe qualquer coisa além da matéria, além do mundo físico, é um espiritualista. Né? Então, o materialismo também se opõe ao idealismo. Para os materialistas, tá, a matéria e seu movimento é a realidade fundamental do universo. O materialismo defende que todas as coisas são compostas de matéria e todos os fenômenos são o resultado de interações materiais. De acordo com o materialismo, inclusive, né, o homem nada é antes e nem depois da vida corporal. O materialismo não acredita em Deus e aponta para o nada após a morte biológica. O espiritualismo, pelo contrário, é uma corrente filosófica que crê em Deus e na alma, na imortalidade da alma, nos princípios morais e espirituais. Todavia, não se deve, porém, confundir espiritualismo com espiritismo. E isso é um erro muito comum. Infelizmente, ainda há espíritas de longa data que confundem espiritismo com espiritualismo. Espiritualismo é uma filosofia, e dentro dessa filosofia vamos encontrar o espiritismo. A palavra espiritismo é um neologismo criado por Allan Kardec, utilizado pela primeira vez na introdução de O Livro dos Espíritos. Kardec propôs que, em vez das palavras espiritual e espiritualismo, empregássemos, né, para indicar a crença apresentada em O Livro dos Espíritos, os termos espírita e espiritismo. Bom, mas aqui no Brasil, a palavra espiritismo virou um carnaval, né? Passou a englobar tudo, passando, assim, tudo a ser chamado de espiritismo. É compreensível, né, de uma certa forma, graças a Deus, né, o Brasil ele tem essa diversidade religiosa, né, e ele tem, né, assim,
as diferentes crenças, vivendo. A proposta é da forma mais harmoniosa possível, né, com todos se compreendendo, se aceitando e se complementando, se respeitando demais. Então, até, né, usam, mas inclusive, né, erradamente, termos como kardecismo, ou então espiritismo de mesa branca. Então, não, são termos que não convêm para o espiritismo. Então, várias religiões com manifestações espirituais, mediúnicas, ostensivas, são associadas de forma equivocada ao termo novo, ao neologismo criado por Kardec, que é a palavra espiritismo. Bom, então agora nós já temos aqui mais um tópico para conversar, né, sobre o Evangelho, que são as antigas religiões, os textos bíblicos e o espiritismo. Vamos falar um pouquinho disso? Isso tudo está dentro da compreensão, né, da doutrina espírita e também do que representa o Evangelho, segundo o espiritismo. Então, o espiritismo codificado se consolida como doutrina na França, a partir da codificação realizada pelo pedagogo Allan Kardec em meados do século XIX, né, conforme conversamos. Porém, as ideias, os conceitos, os fenômenos, as características abordadas pelo francês, né, Allan Kardec, professor Rivail, né, já existiam de forma fragmentada ao longo da história em várias culturas. No Antigo Egito, o conceito, a ideia de vida após a morte, já existia, tal qual a ideia de reencarnação. Os egípcios, inclusive, acreditavam que seus faraós podiam, olha só, voltar ao seu antigo corpo. Por isso faziam os rituais de mumificação e construíam monumentos em forma de túmulos. Não? Era um pouco confusa, né, a ideia, mas era questão reencarnatória. Os egípcios também acreditavam no livro dos mortos e no julgamento do deus Anubis, que tinha a questão da balança, botava o coração, botava uma pena, o coração não podia pesar mais do que a pena. Os 10 mandamentos, então, compilados por Moisés, estão contidos nas 72 afirmações de julgamento de Anubis, de acordo aí com diversos estudos, né, e achados feitos pela arqueologia, ou pela paleoarqueologia. Bom, então, onde após a morte física, o morto era julgado por uma balança, tendo de um lado, como eu falei, uma pena e do outro o coração. Então, o conceito de reencarnação também aparece na milenar tradição budista, religião nascida nos países asiáticos. Do samsara, que é o apego máximo ao mundo material, até o nirvana, que é o atingimento do domínio do espírito. No cristianismo, no judaísmo e no islamismo, encontramos profecias, revelações e comunicações com anjos, aos quais o espiritismo ele entende que todos esses relatos são fenômenos, são fatos ligados a fenômenos espirituais, tal como a mediunidade e a reencarnação. Além dos textos bíblicos, né? Além dos textos bíblicos, temos que os druidas, né, Allan Kardec e a doutrina espírita, possuem a mesma localização, ou seja, a antiga Gália, que se tornou a França, como eu falei, um pouco antes da conversa de hoje. Mas, assim, os pontos de tangência entre o druidismo e o espiritismo não se limitam à localização. O nome druida, inclusive, significa aquele que tem a sabedoria do carvalho. Os sacerdotes druidas foram uma elevada estirpe de celtas que ocupavam o lugar de juízes, doutores, sacerdotes, adivinhos, magos, médicos, astrônomos e por aí vai.
Um celta, gente, não morria, pois a morte era apenas um ponto no meio da estrada, na concepção dos druidas. Então, de acordo com as tríades druídicas, há 3 fases, estágios ou círculos de vida do espírito. Olha que interessante. O Anof, né, que é o círculo da necessidade, né, o ser, começa sob a forma mais simples. Depois vem o Abred. O ser se desenvolve vida após vida. E o Gwynethid, né, que é o último estágio, ele desfruta a plenitude da existência. Bom, então agora, após essa conversa, né, dessa parte sobre religiões antigas, vamos nos aproximando, né, aí da questão do fenômeno espírita e do evangelho, propriamente dito. Então nós temos, vamos falar agora das irmãs Fox, o fenômeno das mesas girantes, da América para o mundo. Olha que legal vocês entenderem o início do espiritismo codificado. Né? Colocando já uma outra imagem aqui. Então, o acontecimento pré-espiritismo codificado, que atiçou a curiosidade de Allan Kardec, não só de Allan Kardec, né, foi o das irmãs Fox com suas manifestações mediúnicas e, mais ainda, os relatos das mesas girantes, as mesas dançantes, as mesas que falam. Antes da explosão dos fenômenos no mundo, né, na Europa principalmente, já havia pessoas sérias, então, e comprometidas buscando esse exame, essa comparação e o estudo. Porque é assim que tem que ser, né? Tem que pegar e analisar e pesquisar, usar todas as óticas, principalmente a ciência. Então, mas foi no século então, XIX que ocorreu uma espécie de invasão espiritual entre os homens. Era assim, inclusive, os títulos dos jornais que corriam atrás sobre essa matéria. Manchete comum. E isso, então, começou no continente americano e depois seguiu para o continente europeu. Tá? Então, nas exatas palavras, né, dos jornais da época, de artigos que falam sobre esse assunto, daquela época, o mundo civilizado se deparou com ocorrências à luz do dia, as quais muitos só tinham escutado, né, ou lido. Então, foi um período no qual, tanto na América quanto, né, depois na Europa, objetos, mesas e cadeiras voavam. E, por vezes, seres se materializavam por todos os lugares. Imagina como é isso. Então, a partir de 1848, como vocês acompanham aí, né, no quadrinho, que tem a imagem das irmãs Fox e tudo mais, os fenômenos ganharam notoriedade com as irmãs Fox. Como vocês veem aí, Leia Margaret Kate Fox, na pequena cidade de Hydesville, estado de Nova York, nos Estados Unidos. Então, a partir de 1848, o espiritismo tornou-se uma fonte que prometia oferecer para uma série de questões da ciência, da filosofia e da religião. E agora vamos ver o passo a passo como isso aconteceu, que eu vou colocar aqui para vocês. Em 1852, né, então teve 1848, vocês acompanham aí nesse quadro, e a partir, então, em 1852, os primeiros missionários, olhem aí, americanos do espiritualismo moderno vão para a Escócia, né, para a Inglaterra. Vocês veem aí, acompanham na imagem. Em 1853, o navio Washington parte de Nova York para o porto de Bremen, levando médiuns, livros, brochuras e jornais. E em abril de 1853, a imprensa anuncia pela primeira vez a chegada do movimento na Europa. E olha só, foi uma pessoa, né, uma mulher chamada Delphine Gay,
de Girardin, que levou o fenômeno das mesas girantes para a França. Então, a partir daí, o fenômeno das mesas dançantes ou girantes ou falantes tornou-se uma febre enorme em toda a Europa. O mundo espiritual voltava a se manifestar no fim da Idade Média, no fim da Inquisição Católica, de forma bem contundente. Essas manifestações ocorriam com mais ênfase do que ocorria, por exemplo, nos relatos, né, antigos dos textos bíblicos com os profetas, que, na verdade, eram médiuns. Né, tinham dons, então, médiuns, que produziram fenômenos. Então, diversos cientistas e observadores se dedicaram à observação, aos experimentos de fenômenos que ocorriam o tempo todo. Entre os cientistas do século XIX, destaca-se, mais uma vez, quem? Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido pelo pseudônimo Allan Kardec. Esse pseudônimo, como já falei antes, apenas repetindo, para relembrar, surgiu após o espírito Zéfiro revelar ao professor Rivail sua antiga vida como sacerdote druida, como já mencionei, né? Então, agora, aprofundando, né, mais um pouquinho, chegamos, enfim, na conversa sobre, né, a origem, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, né, era chamado inicialmente a imitação do Evangelho. Inclusive, né, no capítulo 21 da obra, né, Obras Póstumas, nós vamos achar mais sobre isso. Então, após a desencarnação de Allan Kardec, foram encontrados em sua casa inúmeros documentos. Eles foram publicados em 1890, sob o título Obras Póstumas. Na segunda parte desse livro, Obras Póstumas, há o capítulo, né, o 21, que eu falei aqui agora, intitulado Imitação do Evangelho, contendo uma comunicação mediúnica recebida em Ségur, Paris. A comunicação foi recebida no dia 9 de agosto de 1863, pelo senhor Dambel, enquanto Allan Kardec se preparava para um retiro em Saint-Adresse, perto de Havre. A comunicação mencionava o título de uma obra em preparação mantida em segredo pelo codificador. Título esse que o próprio médium ignorava. Mas, à frente, né, um pouco mais adiante, a comunicação prevenia Allan Kardec da forte oposição que ele encontraria, né, por parte do clero. Mas continha também uma mensagem de encorajamento. Então, essa obra, né, que se tornou a terceira da codificação espírita, teve como primeiro nome Imitação do Evangelho. Na capa da edição de 1864, constava a seguinte frase: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Lembra dessa famosa frase? O nome original, então, né, simplificado nas edições posteriores, nas edições seguintes, era Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. A obra contém a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo, e sua aplicação às diversas circunstâncias da vida. Então, foi escrita em linguagem simples e acessível a todas as inteligências, sem figuras, sem dramas, sem figuras de alegoria, e por aí vai. Sem mistificação, nada disso. Então, agora, nós temos, né, mais um pouco, aprofundando, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, o objetivo da obra, né, que estamos hoje aqui homenageando com essa conversa, né, por ser
está aniversariando a sua publicação nesse mês de abril. Relembrando. Então, nós temos que Kardec se refere à obra O Evangelho segundo o Espiritismo, usando alguns termos como código divino, código de moral universal, uma obra para uso de todos. O objetivo exclusivo de O Evangelho segundo o Espiritismo é o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta, a vida futura. Por acaso essa não é a preocupação da maioria ou de todas as religiões? Um homem melhor, seja nessa vida física, ou seja, após a vida física? Porque todo mundo fala em alma, né? Em céu e inferno, não é? Então as religiões acreditam que há algo após a morte biológica. Então vamos lá. Com relação à vida futura, Kardec, como não poderia ser diferente, disse que o essencial era pôr essa elucidação sobre a vida futura ao alcance de todos. E agora, deixa eu colocar para vocês aqui as obras todas, né, numa sequência cronológica, enquanto continuamos conversando. Então, para isso, voltando aqui na conversa, é lançado mão de explicações das passagens obscuras, né, ou pouco entendidas, ou quiseram uma série de discursos, debates, né? Então, passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências de obras, né, de textos do Novo Testamento, tendo em vista o quê? A aplicação, que é o principal, né, mais do que debater, a aplicação dos ensinos de Jesus, dos ensinamentos dele, né, a todas as condições de vida, ao mundo que nós estamos vivendo, para sermos pessoas melhores, para cultivarmos a paz e por aí vai. Então, Kardec diz que diante desse código divino, que é o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, a própria incredulidade se curva. Logo no início, no primeiro item da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, explica que o Evangelho segundo o Espiritismo pode ser dividido em 5 partes. Né? As matérias contidas nos Evangelhos. Primeiro, os atos comuns da vida do Cristo. Segundo, os milagres. Terceiro, as predições. Quarto, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas. Em conversas anteriores, falamos até sobre essa questão dos dogmas. Vamos falar um pouquinho hoje também, daqui a pouco. E quinto e último, o ensino moral. As 4 primeiras, né, partes, né, têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, o ensino moral, conservou-se constantemente inatacável. Então, o Evangelho é a tradução portuguesa da palavra grega, a palavra Evangelho, né, da palavra grega Euangelion. É a tradução, né, portuguesa, né, que foi notavelmente enriquecida de significados. Para os gregos mais antigos, ela indicava a gorjeta que era, olha que interessante, que era dada a quem trazia uma boa notícia. Mais tarde passou a significar uma boa nova. Melhorou, né? Mas vem que tem a ver. A expressão evangelho surgiu com o cristianismo e significa, então, boas novas, boas notícias, né? Não poderia ser diferente. Então, o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, olha só que interessante, defende o verdadeiro e libertador evangelho de Jesus Cristo, diante dos ataques de falsos irmãos. E hoje, após inúmeras traduções ao longo desses mais, né, de 2000 anos, né, traduções, modificações, vemos diversas maneiras de enxergar os ensinamentos de Mestre Jesus. Até porque Jesus não criou nenhuma religião. Deixou ensinamentos. As religiões que foram criadas, né, todas, obviamente, né,
muito bem intencionadas para fazer do homem um ser melhor. Então, cada uma, né, enxerga, cada uma religião à sua maneira, com suas limitações, um pequeno vislumbre da verdade, trazido por Jesus. Até hoje, nós buscamos compreensão. Então, cada um se intitula o dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. Né? E essa verdade, por sinal, né, no mínimo, pode ser melhor compreendida com a soma de todas essas formas de enxergar. Né? A união que nós devemos ter. Jesus pregou a união, pregou a paz. Se querer ser o dono da verdade, não. E nesse sentido, chegamos ao momento de falar ainda mais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, enxergado pela visão do Espiritismo. Assim como outras religiões enxergam sob suas visões também. E o Espiritismo tem a visão peculiar, como tem as outras religiões também, cada uma à sua maneira. E isso, então, não significa que Kardec escreveu o novo Evangelho, como erradamente muitas pessoas ignorantes no assunto falam. Né? Sem conhecer, sem ler, sem estudar. As palavras de Jesus encontram-se na íntegra, dentro do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Só que há toda uma conexão com as demais obras publicadas por Kardec, norteadas, né, base, as palavras do Mestre Jesus, do Cristo. Portanto, é necessário ler e estudar tanto a Bíblia, quanto, no mínimo, as 5 obras, antes de começar a pensar, a falar sobre o Espiritismo. Assim, gente, muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, né, por si só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, parecendo. Por falta, né, da chave que falta a aprendizagem do verdadeiro sentido. A humanidade ainda não tem a compreensão, né, de compreender na plenitude. E vamos buscando essa compreensão. Então, essa chave está completa, né, digamos, mais completa, né, mais uma visão no Espiritismo. Como já puderam reconhecer os que têm estudado seriamente e como todos, né, mais tarde, ainda melhor compreenderão. Kardec, ele expõe seguindo essa lógica, que a obra Evangelho segundo o Espiritismo é terreno, diz ele, olha, todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem o quê? Todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças. Encaixa, então, para todas as religiões. Nesse sentido, o Evangelho segundo o Espiritismo jamais deve constituir matéria das disputas religiosas. Negativo. Que, infelizmente, sempre, por toda parte, se originaram de questões dogmáticas. Né? E aí tem fanáticos, tem uma série de situações que não devemos, né, fazer. Então, agora vamos falar, né, mais um pouquinho aí sobre essa questão, como eu prometi para vocês, de o quê? Dogmas e espiritismo, que foi objeto, inclusive, de uma conversa anterior, que eu tive aqui no canal. Para quem não assistiu, por favor, busquem assistir. Então, sobre essa fala, né, de Kardec, sobre o Espiritismo, principalmente a obra pertinente ao Novo Testamento, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, é enaltecida a questão de união e não de briga e discussões de pontos de vista entre os seguidores dos mais diversos credos. Procure enxergar, né, ou estudar os credos diferentes, amplie sua visão, estude também do Espiritismo. E muitos, inclusive, que criticam e atacam o Espiritismo, bem como, né, atacam outras religiões, né, ou atacam até Deus, né, ou até religiões, outras também de manifestações de fenômeno mediúnico, se prendem, né, às famosas questões dogmáticas de verdade absoluta, inquestionáveis e indiscutíveis. As religiões, em sua totalidade, são espiritualistas, pois sempre mencionam a existência de algo além da morte física,
principalmente a alma. Então, algo além da morte biológica. O dogma para a filosofia e ciências afins trata-se de quê? De um conceito utilizado para formar um conjunto de ideias, necessariamente examinado pelo critério da razão, da experimentação. Filósofos e cientistas fazem uso do dogma para expressar a ideia de axioma, preceito, máxima, baseando-se naquela ideia de um conceito racionalmente analisado. Tá? A filosofia, então, e a ciência utilizam os dogmas com objetivos diversos de algumas religiões. A tradição católica de algumas outras vertentes cristãs, por exemplo, defendem os seus dogmas como verdades absolutas, questões imutáveis. Isso significa o quê? Então, que querem que sejam indiscutíveis, né? E assim apontam e definem o conceito de fé, né? De fé cega. E o espiritismo codificado, ou a doutrina dos espíritos, também chamada assim por Kardec, também possui dogmas, né? Mas diferente dos dogmas absolutos. Vamos ver só sobre isso. José Herculano Pires, no capítulo 3 do livro A Agonia das Religiões, aponta que no espiritismo, como em todas as doutrinas filosóficas, existem dogmas de razão, como, por exemplo, da existência de Deus, o da reencarnação, o da comunicabilidade dos espíritos após a morte. Muitos adeptos estranham, né? Pô, a palavra da presença, a presença da palavra dogma nos textos de uma doutrina que é a espírita, né? Que se afirma antidogmática, aberta, né? Ao livre exame de todos os seus princípios. Mas a pessoa que enxerga isso, né, são pessoas ainda apegadas a esse sentido religioso da palavra dogma. Mas os dogmas, né, nas palavras de Kardec, na visão do espiritismo, não devem ser utilizados como verdades absolutas, deve ser usado como é na ciência, como é na filosofia. O espiritismo deve possuir a mesma postura que a ciência. Kardec diz sobre os dogmas do espiritismo que se algum dia, olha o que ele diz, ó, se algum dia a ciência provar que o espiritismo está errado em determinado ponto, abandone esse ponto e siga com a ciência. É por isso, gente, que José Herculano Pires, novamente, né, citando o livro Agonia das Religiões, ele afirma que o dogma espírita da reencarnação não é um dogma de fé ou um dogma religioso, mas sim um dogma filosófico, um dogma da razão. Então, entre o dogma religioso e o filosófico, da razão, há uma diferença fundamental. Enquanto o dogma filosófico pode ser discutido, o dogma religioso, né, é de fé cega e, por isso, é inquestionável. Tá bom? Bom, então agora vamos aí para o nosso nono, né, tópico. Vamos entrar mais ainda no Evangelho segundo, né, o Espiritismo, né? E vamos falar assim, não há como apontar, então, né, gente? A organização de um Evangelho segundo o Espiritismo, né, vamos elucidar mais, sem falar de O Livro dos Espíritos. Né? Que o Livro dos Espíritos, como sabemos, é dividido em 4 partes ou livros. Primeiro, a escolha do objeto do estudo, né? A parte primeira das causas primárias. Segundo, a análise do objeto de estudo, né? Que é a parte segunda, né? Do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Terceiro, formulação das leis, parte terceira, das leis morais. 4, dedução das consequências, parte 4, das esperanças e consolações. A primeira parte foi baseada para, né, serviu como base para a construção de o livro A Gênese.
A parte segunda serviu como base para a construção do Livro dos Médiuns. A parte terceira, né, do Livro dos Espíritos, é que serviu de base para a questão de O Livro dos Espíritos. Aliás, desculpa, a parte terceira, né, que é a base do Evangelho segundo o Espiritismo. E a parte final do Livro dos Espíritos, que é a parte 4, é a base do livro Céu e Inferno, tá? Livro 4. Bom, a obra Evangelho segundo o Espiritismo, objeto da nossa conversa de hoje, nossa comemoração, sugere que havia uma intencionalidade de Allan Kardec, já na terceira edição do livro, em apresentar, então, uma sequência lógica dos capítulos todos, contendo os ensinamentos de Mestre Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo avalia os evangelhos canônicos sob o entendimento da doutrina espírita, destacando a aplicação dos princípios, os princípios da moral cristã e questões de ordem religiosa. Passou, então, por todos os controles, sobretudo razão e concordância. A sequência ela é deflagrada no prefácio, né, abrindo o livro lá, né, da obra, né, com o alerta de que os tempos são chegados. É uma mensagem, né, lá no prefácio da obra, né, do Espírito da Verdade, anunciado, então, que os espíritos altamente evoluídos estavam se espalhando por toda a Terra naquele momento, como se fosse um grande exército obedecendo a um comando superior. Então, nesse prefácio, são fornecidas explicações para se estar vigilante, garantindo a proteção do plano espiritual. E na introdução, temos informações sobre o que queremos, de onde viemos. Isso porque, né, um bom educador, né, que foi Kardec, além de explorar o conteúdo da obra, né, ele faz o quê? Nos apresenta o objetivo da obra e também faz uma retrospectiva histórica para destacar a origem. Dos capítulos iniciais, capítulos 1, 2, 3 e 4, temos as premissas. E antes de colocarmos as regras de bem proceder, é preciso expor as premissas que se assentam aos ensinamentos de Jesus. Não vim destruir a lei, né, apresentada a evolução do pensamento religioso, né, e depois vem Meu Reino é deste mundo, onde destaca a questão da vida espiritual como a verdadeira destinação dos homens. Em terceiro, temos, né, há muitas moradas na casa de meu Pai, ou seja, a pluralidade dos mundos habitados e suas características. E quarta premissa, né, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, ou seja, a reencarnação como essencial ao processo divino, processo evolutivo, perdão. Então, a seguir, vem o capítulo 5, abordando o quê? A questão como estamos. E nessa parte é explicado o porquê de nossos sofrimentos e a relação com o atual estágio evolutivo do planeta Terra. Aí já no capítulo 6, estamos viajando, assim, né, em passagem baixa pelo livro do Evangelho segundo o Espiritismo, já no capítulo 6 temos como podemos proceder. E fica enaltecido que só a vivência da ética cristã será capaz de o quê? Transformar nosso planeta em um mundo melhor, um mundo de regeneração. Então, nos capítulos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, temos o ideal a atingir. Olha, saímos de como estamos, aí depois vem como podemos proceder e chegamos no ideal a atingir. Onde se destaca, então, nesse ideal a atingir, a doutrina espírita como uma doutrina de transformação que aponta metas. E a seguir nos capítulos, né, mais avançados, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, são abordadas questões relativas às nossas dificuldades para, né, para conseguir, né, esse ideal a atingir. Onde é exposto que todas as transformações morais também se deparam com dificuldades. E quando buscamos o bem, gente, aí é que realmente enfrentamos dificuldades. Todo mundo sabe disso. E nos capítulos 15, 16, 17, né, 18, temos ensinamentos relacionados ao quê? A nossa diretriz. Essa é a parte do Evangelho segundo o Espiritismo,
em que fica enaltecido que o bom educador que foi Allan Kardec, né? Que ele o melhor educador ainda é Jesus. Kardec nos indica, né? Que Jesus nos indica o caminho a seguir. Bom, então agora chegamos à parte final, né, do nossa conversa de hoje, do nosso estudo. Né, concluindo, nós temos que no livro Coletânea do Além, né, do Espírito Emmanuel, ditado por ele, Emmanuel nos diz que entre o Velho Testamento e o Novo Testamento encontram-se diferenças profundas e singulares. O Velho Testamento é a revelação da lei, o Novo Testamento é a revelação do amor. Olha que legal, gente. O primeiro consubstancia elevadas experiências dos homens, né, de Deus, que procuravam a visão verdadeira do Pai e da sua casa de infinitas maravilhas. O segundo, né, o Novo Testamento, representa a mensagem de Deus a todos os que o buscam no caminho do mundo material. Aqui, né? O Evangelho de Jesus, então, ele é a porta que se abriu para que os filhos amorosos fossem recebidos. Então, enquanto no Velho Testamento temos o esforço humano, o profeta, né, que é o operário, né, e médium, né, temos no Novo Testamento, por outro lado, né, temos em Jesus a revelação maior. A Bíblia, desse modo, é o divino encontro dos filhos da terra com o seu Pai. Atentos ao Velho Testamento e ao Novo Testamento. E segundo José Herculano Pires, no livro Introdução ao Livro dos Espíritos, editora Leike, né, publicado pela primeira vez em 1957, foi das mãos de Moisés que surgiu a Bíblia. Não foi Moisés quem escreveu a Bíblia, diz Herculano Pires. Mas foi ele, Moisés, o motivo central dessa primeira codificação do novo ciclo de revelações da humanidade, ou seja, o cristão. A Bíblia é, assim, a codificação da primeira revelação cristã. O Evangelho é a codificação da segunda revelação cristã. O Velho Testamento pode ser comparado, de acordo com o Emmanuel, né, a um apelo dos homens a Deus. Já o Novo Testamento, ainda segundo Emmanuel, seria a resposta de Deus aos homens. Então, e o Livro dos Espíritos? A síntese desse diálogo todo. O Novo Testamento pode ser dividido em duas partes. Os Evangelhos e os Escritos Apostólicos. É isso, Novo Testamento. Os Evangelhos surgiram nesta ordem: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os escritos apostólicos, né, são constituídos, então, pelos Atos dos Apóstolos escritos por Lucas, entre os anos 62 e 63 depois de Cristo. Pelas epístolas e pelo Apocalipse. E o Evangelho é a resposta divina, pois com o Cristo se estabeleceu o caminho tanto para a paz interna quanto para a paz externa. E com o surgimento do Espiritismo, a humanidade foi presenteada com o Consolador prometido, sendo cumprida a promessa de Jesus. Então, a codificação do Espiritismo não é obra exclusiva, tá, de Kardec, sim dos espíritos. Mas Kardec foi seu codificador. O surgimento da doutrina espírita foi impulsionada pelo surgimento de fenômenos, como falei, né, durante a conversa, como das irmãs Fox, como das mesas girantes, das mesas dançantes. Tais fenômenos chocaram o mundo e provocaram o professor Hippolyte. Bom, é importante mencionar que os fenômenos mediúnicos sempre existiram. Quer dizer, ratificando, né, confirmando o que eu já estou falando aqui durante a conversa toda. O Livro dos Espíritos representa o marco inicial do espiritismo codificado. A partir de abril de 1957, a humanidade não precisaria mais temer Deus. Não mais temeria questionar os dogmas e as verdades absolutas. Os fenômenos não mais precisariam ser encarados como mistificações e coisas divinas ou diabólicas ou assombrosas, e sim como mais um tipo de fenômeno da natureza.
como são a eletricidade e o magnetismo, por exemplo, já mencionados. E o Evangelho segundo o Espiritismo é um código moral universal, como disse Kardec. Nas palavras de Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, foram reunidos os artigos que podem compor um código moral, sem distinção de culto. A obra explica, na visão do Espiritismo, as passagens obscuras dos evangelhos contidos no Novo Testamento, como já foi falado isso. O objetivo, então, é nos alertar e preparar para o porvir, ou seja, para a vida futura. Essa obra tem a chave para a compreensão dos evangelhos. Aplica os ensinos a todas as posições da vida, do preconceito até a construção de um conhecimento. Existe a necessidade de se curvar com humildade ao desconhecido. Estudar, observar, aprender com humildade, desconhecido. Tá? Estudar, observar e aprender o novo. Não devemos temer o novo, mas sim compreendê-lo. Devemos nos portar como nos ensina Sócrates, através do seu método, a dialética, onde no final do processo interior de reflexão, feito através da dialética, teremos revisto o que tínhamos em nossas mentes, destruindo preconceitos e abrindo a mente para a chegada de novidades, nos tornando homens novos, com mentes mais abertas. Bom, e agora, gente? Após aí, né, toda essa conversa, já com o tempo já estourado, vamos aqui à nossa prece, tá? De encerramento, perdão, do estudo de hoje, tá? E vamos, então, assim, fechar os nossos olhos, limpar as nossas mentes, agradecer aqui por estarmos todos juntos, e vamos pedir a espiritualidade amiga, né, que possa nos auxiliar em todas essas informações que nós tenhamos recebido. Tá? E vamos pedir a espiritualidade amiga aos nossos guias e mentores que sempre estejam conosco e que sempre possamos fazer por onde sermos melhores a cada dia, preocupados com a vida futura, mas preocupados mais ainda com a paz interior e com a paz entre os homens, com a paz no mundo, né? Que possamos transformar esse mundo, que esse mundo possa deixar de ser doente, primeiro dentro de nós e depois desse mundo externo, que não tenhamos mais embates, guerras, conflitos, fofocas, falsidades, hipocrisias. E assim, Pai querido, agradecidos estamos por termos juntos hoje mais uma vez conversado e adquirido juntos conhecimento. Pedimos sempre o amparo de Mestre Jesus, da espiritualidade amiga e de Mãe Santíssima. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, muito obrigado, tá, pela atenção a esse tema fantástico do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradeço por aqueles que estão assistindo agora, né, ao vivo, e aqueles que vão assistir depois, que o YouTube vai disponibilizar no canal. E quero também pedir para que vocês curtam os vídeos, né, esse vídeo e os demais vídeos do canal, e possam ofertar às outras pessoas, né, também, esses esclarecimentos. E assim, agradeço mais uma vez, tá? E que peço e desejo que todos fiquem com Deus. Tenham um bom final de semana. Até mais, gente. Tchau, hein?